Olá a todos, olá a todas. Meu nome é Rosane Torres. Eu sou doutoranda junto ao programa de pós-graduação em História pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio, e a comunicação que eu trago para apresentar, para dividir com vocês hoje, são resultados parciais que eu tenho obtido nesse meu processo de doutoramento, em que eu pesquiso projetos, discursos voltados para a educação dos ingênuos, de maneira particular, e da população pobre, de modo geral, na cidade do Rio de Janeiro, entre as décadas de 1870 e 1888. Meu foco principal, então, é a cidade do Rio, nas últimas décadas do Estado Imperial brasileiro. Meu ponto de partida se dá com a aprovação, a promulgação da Lei do Ventre Livre, que é quando surge essa figura tão importante e tão fundamental que são os ingênuos. Mas quem são eles? Os ingênuos são os filhos das mulheres escravizadas que, a partir da lei de 1871, a chamada Lei do Ventre Livre, ou Lei Rio Branco, que é promulgada em 28 de setembro desse ano, expõe, coloca de maneira bastante evidente a condição livre para esse menor. Então, a partir daquela data, os filhos das escravizadas se tornavam de condição livre e caberia ao senhor, ao proprietário de suas mães, decidir, quando essas crianças completassem 8 anos de idade, se ficariam com eles, utilizariam sua mão de obra até a idade dos 21 anos, quando finalmente alcançariam a liberdade plena, ou se chegada a data, chegada a idade dos 8 anos, eles seriam entregues ao Estado em troca de uma indenização no valor de 600 mil réis. A aprovação da lei, ela resultou de muitos embates no campo político, com participação de grupos importantes da sociedade, intelectuais, que viam na aprovação da lei uma espécie de retardamento na luta pela emancipação, na luta anti-escravista, já que ela condicionava ao desejo, à opção do senhor, a possibilidade de não conceder a liberdade plena a esses menores, podendo ficar com o uso, fazendo uso de sua mão de obra até os 21 anos de idade. Essa foi uma disputa e uma querela que envolveu tanto grupos conservadores quanto grupos liberais, que não cabe aqui, pelo tempo diminuto que temos, de aprofundarmos, mas ela é importante para sinalizar o desdobramento ou ainda os desdobramentos que essa lei vai trazer para a luta emancipacionista, para a luta anti-escravista, utilizando como um ponto de encontro a educação. É claro que a lei não trata apenas disso, mas, pela minha proposta, a questão da educação será abordada, e é o que eu trago aqui hoje, na medida em que, em 79, ao completar a idade de 8 anos, muito se falou, muito se discutiu, viabilizando-se esses debates na imprensa e na tribuna. Então, tanto as autoridades políticas quanto intelectuais discutiam o futuro que seria dado a esses menores caso fossem entregues ao Estado ou ainda caso permanecessem sob a guarda dos senhores, dos proprietários de suas mães. Então, deputados e senadores dentro do campo político carioca, dentro do campo político do Império, vão traçar propostas no sentido de encaminhar uma possibilidade de acolhimento, de inserção desses menores no mundo legalmente letrado, portadores de uma moral, de um comportamento que estivesse muito alinhado às nações civilizadas, à ideia de civilização, de progresso econômico e material.
A educação, é importante destacar, ela não é uma bandeira que se inicia, que se destaca na década de 70. É uma bandeira que foi utilizada pelas autoridades, pelos dirigentes do Estado, desde pelo menos meados do século XIX, metade do século XIX. Há uma historiografia consistente que defende essa perspectiva, mostrando como que a educação foi utilizada como uma forma de organização social e no processo de legitimação, de construção do Estado imperial. Nas décadas de 60, 70, 80, 90, essa utilização se manteve, de modo que, em 71, com a aprovação da lei e em fins da década de 70, quando a idade de 8 anos se completou para esses menores, a educação aparece muito atrelada a um projeto de futuro para o país, passando pela pela questão dos ingênuos, pela questão da inserção dos grupos populares nesse projeto maior, o que nos faz acreditar que havia diferentes projetos de nação e diferentes formas de se manifestar esse projeto educacional, que não era somente ligado à escola, mas também por ela. Então, a educação, nesse seu sentido mais amplo, se distinguindo da instrução, educar no sentido de fornecer um padrão moral, que seria uma atribuição da família, e a instrução, como dotar os indivíduos de conhecimento, como uma atribuição da escola. Na verdade, em relação ao Império e em relação à cidade do Rio de Janeiro, essa distinção ela não se fez na prática de modo que coube ao Estado, e nos discursos das autoridades isso fica muito evidente. Ela coube ao Estado, tanto a tarefa de educar quanto de instruir a população. E nesse campo, a população se refere a todos os grupos, incluindo os grupos populares, porque, no entendimento das autoridades e de muitos intelectuais do período, a construção da nação, o progresso, a civilização também passava pelos grupos populares, pelos grupos menos favorecidos. Então a gente percebe que existe aí uma luta para que esses menores sejam acolhidos, sejam incorporados no mundo legalmente letrado, e todas as dificuldades para que essa colocação se realizasse de fato. Em 79, algumas propostas surgem em relação aos ingênuos. Então, há proposições que vão desde a criação de colônias agrícolas, a ampliação no número de escolas, sua utilização como aprendizes de marinheiro. Assim como há também algumas propostas no sentido de incentivar para que os proprietários de suas mães continuassem com a sua guarda, continuassem com os seus cuidados e, portanto, coubesse a eles a obrigação de educar e de instruir esses menores, o que tiraria das autoridades, tiraria do governo o peso, o ônus financeiro com essa atribuição. E o que se viu de fato na prática foi a manutenção desses menores com os proprietários de suas mães, muito pouco. É um quantitativo muito pequeno, a partir de 79, nos anos seguintes, que foi entregue ao Estado. E então a gente percebe que nesse processo de uma educação para o trabalho, é um discurso muito intenso e muito amplo que se dá nas décadas de 70 e 80, de preparar pela via da educação, pela via da instrução, futuros cidadãos trabalhadores. O que se percebe é que se priorizou o trabalho em detrimento de uma formação intelectual mais ampliada. E em relação aos ingênuos, há indícios fortes de que esses menores foram de alguma forma negligenciados, já que é muito comum, muito presente, imagens e relatos de menores acompanhando suas mães na lida diária, numa dedicação exaustiva ao trabalho e uma reivindicação de libertos no pós-abolição, para que seus filhos
tivessem o direito garantido de serem instruídos, de serem educados, já que não lhes havia sido ofertada essa possibilidade de maneira intensa, de maneira como se pretendia adequada. Então, esse é um campo que merece mais estudos, que merece um debate mais apurado, e a minha proposta hoje de trazer essa discussão é contribuir para que se criem novos olhares e novas pesquisas para a escolarização dos negros, que não são sinônimos de escravos, mas as disputas que haviam em torno dessa escolarização, dessas distintas formas de educação, em que se processa, por um lado, o Estado oferecendo e garantindo educação de qualidade, ou ainda a iniciativa particular, mas é pensarmos como se construiu o Brasil em fins do século XIX e como se construiu a participação dos diferentes grupos de brasileiros nessa questão. Eu agradeço a oportunidade, agradeço a todos a atenção e espero ter trazido alguns pontos de reflexão para todos, tanto para o campo da história política, como para o campo da história da educação, e que esse debate se aprofunde. Muito obrigada.